A paz do Senhor Jesus. Hoje é domingo, 8 de agosto de 2021. Espero que você esteja bem, que você tenha passado bem o sábado, que você tenha dormido bem. Até aqui tem nos ajudado o Senhor. E nós vamos dar uma passadinha lá em Filipenses, no capítulo 4, versículos 12 e 13. Filipenses, capítulos 12 e o 13, somente. Filipenses 4, versículos 12 e 13. E diz assim: sei estar abatido e sei também ter abundância em toda maneira, e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Dei uma pausa aqui, porque eu percebi que o celular estava meio assim inclinado, né? Aí eu vim para poder ajeitar um pouquinho a tela. Estou aqui em meio à mudança, já me mudei ontem para a honra e glória do Senhor, logo depois da ministração. E ainda estou aqui me organizando, achando um cantinho bom, com uma boa luminosidade aqui para vocês, tá bom? Mas graças a Deus está tudo bem, deu tudo certo, né? E aqui a gente está aqui para fazer a vontade do Senhor. Hoje eu estava ali, o Senhor me deu uma noite de regozijo, de renovo, porque é uma luta, né? Então eu arrumei minhas coisas todas sozinha, daqui a pouco eu vou tirar tudo sozinha também, né? Tô sem guarda-roupa, meu guarda-roupa não deu para trazer porque ele é muito grande. E na segunda mudança o rapaz falou que já não tinha mais como, se fosse desmontar de novo, não daria como para montar. Então eu tô sem guarda-roupa, vou ficar uns meses sem guarda-roupa com as coisas ali, mas graças a Deus assim, tenho teto sobre a minha cabeça, tem, né, a minha mansão, não vou falar mais barraco. Eu sempre falava meu barraco, mas não vou mais falar barraco, né? Porque não é. E cada um que entra aqui nessa casa sente a presença do Espírito Santo, se sente bem, né? E na época que eu fui fazer essa casa aqui, que eu reformei, eu comprei, ela era totalmente diferente, e eu reformei, né, para eu ficar aqui sozinha mesmo. E ela ficou igual casinha de boneca. Né? Precisa dar uma ajeitadinha nela aqui, porque as coisas precisam de manutenção. Mas é bênção, é bênção. Tem um espaço todo, um quintal grande, tem bastante espaço aqui, né? Dá para fazer a obra do Senhor. O ano passado aqui virou ponto de pregação, esse ano também. E se assim o Senhor, se aprove ao Senhor, voltará, porque foi o Senhor que me deu e é tudo para honra e glória dele, é tudo para ele e é por ele. E aí eu estava ali na cama e o Senhor me deu esse versículo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E isso não é só na vida espiritual, mas também na vida, no nosso físico. Gente, se vocês soubessem como que eu estava ontem, você tem noção, né? Eu vendi o meu balcão da cozinha, porque aqui eu tenho uma cozinha americana e não cabia, não dava como. E aí a moça que comprou mandou um rapaz um carroceiro buscar e ele não levou ninguém. E lá era o segundo andar. Pensa, eu ajudando um balcão de madeira da Itatiaia, eu tô toda triturada. E assim, guardei tudo, né? Encaixotei todas as coisas, separei tudo. Viemos ontem e depois na sexta-feira à noite me ligaram, o senhor lá da igreja estava sumido e acharam que ele estava morto dentro de casa. E como assim, ele é meu filho na fé, foi um filho que o Senhor me deu. Não sei se vocês lembram aqui uma ministração que eu falei que eu pedi sabedoria da paciência ao Senhor e o Senhor me deu duas pessoas. Entre elas esse senhor, que é o seu Francisco.
Então, eles me ligaram, né? Porque eu sou um contato direto dele. E aí eu deixei a mudança aqui ontem e fui lá. Né? Chamei, o pessoal tava chamando ele trancado dentro de casa e ninguém sabia nada. E aí quando eu consegui uma escada que eu ia pular o muro, eu já tinha chamado, ele não atendeu. Quando eu peguei a escada que eu fui olhar assim, eu vi a porta dele aberta e eu vi um barulho no portão, porque o portão dele é de correr e fecha por dentro, né? O cadeado fecha por dentro, então por isso o pessoal também ficou preocupado, porque é de cadeado, é por dentro, o pessoal já sabe qual é o esquema. E ali ele estava ali tentando abrir o portão, eu falei, ai Senhor, obrigada, porque eu liguei pro celular dele, chamou e ninguém atendeu. E aí quando ele abriu, tadinho, todo barbudo, todo sujo, tava dias sem comer, sem tomar banho, né, sozinho, né, porque ele mora sozinho. E aí eu falei, ai Senhor, né, apesar de tudo, todo o estado dele, eu glorifiquei o Senhor, porque, gente, deve ser uma coisa horrível a gente morrer dentro de casa, trancado, sozinho, né? Então, eu sempre peço Senhor, Senhor, né? Porque eu também estou sozinha e eu falo com o Senhor, Senhor, não deixa eu morrer trancada dentro de casa, não. Não me deixa me encontrarem no estado assim, não. E eu acho que qualquer um de nós, né, não gostaria que isso acontecesse, né? E aí quando ele estava ali, quando eu vi, eu falei, ai Senhor, obrigada. E aí consegui fazer uma comidinha para ele, o fogão dele tá muito ruim, o fogão ele estava achando que estava sem gás. E eu consegui ainda cozinhar um macarrão para ele. E quando eu ia fazer o molhinho, a tampinha quebrou e aí o gás não consegue espalhar e aí parou de vez e não tinha o que fazer, mas ele ainda conseguiu comer um pouquinho de feijão e um pouquinho do macarrão ali, né? Botei ele para tomar um banho, liguei pro nosso pastor e levei ele pro hospital e ali eu cheguei em casa 9h30 da noite, né? Pensa no estado da pessoa, ainda tava com tanta dor de cabeça, não tinha comido, fui comer alguma coisa, já era 4h pouca da tarde, quando eu deixei ele lá no medicamento, botaram ele para medicar e tomar soro, né, por causa da desidratação, e aí eu fui tentar comer alguma coisa, mas a cabeça já vai estourando. Aí eu cheguei em casa, botei o botijão lá atrás, liguei, fui fazer um cafezinho, vontade de tomar um café. Aí fiz um cafezinho, tomei um banho, fui orar, agradecer ao Senhor. E do jeito que eu estava, eu falei assim, meu Deus, me renova, me dá força, me dá disposição, porque eu ainda tenho que ir lá na outra casa limpar para poder entregar as chaves e deixar tudo ok. Então, né, tenho que ir lá levar um café pro seu Francisco, para ele poder tomar um café. E assim o Senhor faz isso, né? E aí eu acordei com esse versículo. E o Senhor faz isso. O Senhor, quando a gente está lá embaixo, muitas vezes a gente está enfraquecido, está entristecido. O Senhor vai lá quando a gente, Senhor, tem misericórdia de mim, me renova, me fortalece. E de repente você sente algo que você não sabe explicar. E você está em condições de fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Porque a nossa força verdadeiramente vem do Senhor. E no Salmo e no versículo anterior, no versículo 12, ele fala, sei estar abatido, sei estar bem, sei ter pouco, sei ter muito. E quantas vezes a gente também reclama do pouco que a gente tem? Quando a gente está com saúde, né? A gente tem pouco, mas está com saúde, está vivo, tem condições de sorrir. E a gente só tende a reclamar e não agradecer e não reconhecer que cada dia basta o teu mal. Tem dia que a gente está bem, tem dia que não. Tantas pessoas aí, mesmo com tanto dinheiro, tem dia que elas estão
se descabelando porque estão com tanta dívida, né? Elas investem, claro, por investimento, mas às vezes tem coisas que dá errado. Elas investem na bolsa de valores, aí não consegue, não alcança, não tem aquele alcance que elas esperavam e elas perdem dinheiro. Quantas pessoas se matam? Quantas pessoas com tanto dinheiro aí estão deprimidas, vivem se drogando, não vivem, vegetam. E às vezes a gente tem pouco, mas o pouco que a gente tem, a gente acha que é pouco, porque tem gente que não tem nada, tá na rua. Ontem eu estava lá no hospital, né, esperando o pastor ir buscar a gente, aí eu olhei assim pro lado, aí na rampa tinha um senhor, ele dorme, ele vai lá no hospital porque ele come lá, ele vê televisão na recepção e ele dorme. Mas num lugar assim, ao céu aberto e num frio desse, no frio desse. E às vezes a gente tem uma casa e por menor que ela seja, a gente tem um teto, a gente tem uma cama, tem um cobertor, a gente tem o nosso café, o nosso alimento diário. Mesmo que às vezes a gente coma um ovo, ou mesmo se não tiver um ovo, gente, quem morre sem carne? Se fosse assim, não existiria vegetariano. A gente reclama por não ter um pão, mas tem um biscoitinho, dá para cozinhar uma batata doce. E mesmo que não tenha, às vezes a gente não faz jejum. Tem gente que faz jejum de 3 dias. Eu mesmo faço jejum de 3 dias, né? Total. E, gente, como isso alimenta a alma. Como isso alimenta a alma. Mas é claro que a gente tem que estar preparado, tem que se preparar para isso, né? Não adianta. Mas a gente tem. Quantas vezes eu já tomei um café puro de manhã tendo pão? Porque era uma escolha minha. Tem gente que não come nada de manhã. E às vezes a gente não tem um pão. E a gente reclama. A gente reclama tanto das coisas. O princípio das dores já começou. Vai ter épocas que a gente vai ter dinheiro e não vai ter nada no mercado para comprar. E como que a gente vai ficar se a gente não souber viver com um pouquinho, de economizar o pouco que a gente tem, de aprender a administrar? E aí o Senhor agora me levou lá a José, quando o Faraó teve o sonho das 7 vacas gordas e das 7 vacas magras. O que José fez, né, quando foi lá interpretar o sonho e Faraó colocou: não, ninguém aqui tem sabedoria dos céus como você vai administrar. E ele colocou José como segundo lá no Egito. E José fez o quê? Durante o tempo das vacas gordas, ele guardou, ele se precaveu em relação àquilo. Tudo ele tirava e ele guardava. Então, quando vieram os 7 anos de vaca magra, né, da escassez, de fome, o Egito tinha comida em abundância para se sustentar e sustentar muitos povos que iam até eles. E depois, quando o pessoal não tinha mais dinheiro, o que eles faziam? Eles vendiam as coisas, as propriedades, e quando não tinha mais nada, eles se colocavam como servos, como escravos dele, para poder prestar serviço para eles. E assim hoje acontece, né? Muitas vezes, quando a economia tá muito em baixa, quem tem dinheiro aproveita para poder comprar daquele que precisa vender, daquele que não está bem, que quebrou, e aí bota o preço das coisas lá embaixo, né? Hoje em dia não é diferente. Mas nós precisamos hoje, né? Hoje a gente não tô falando que a gente vai estocar agora, mas a gente precisa buscar no Senhor a sabedoria de administrar as nossas coisas, de administrar as nossas finanças, de administrar a nossa vida, de não desperdiçar. Tanta gente com fome, a gente desperdiça tanta comida, tanta coisa.
né? Coloca o suficiente no teu prato, né? E respeita aqueles que não têm nada. Porque às vezes a gente bota tanta comida no nosso prato, a gente come tanto com os olhos e a gente passa até mal. A gente se sente mal depois. Procura aprender a degustar a comida, porque a gente precisa mastigar a comida, a gente precisa, enquanto isso a gente vai se alimentando e vai enchendo. Quando a gente come muito rápido, o cérebro a informação não vai. Por isso que a gente come rápido e come demais e depois a gente passa mal, né? Então a gente precisa ter essa sabedoria de também como comer, o que colocar no nosso prato. A gente não vive para comer, a gente come para viver. E tem o suficiente que o nosso corpo aguenta e consegue. Né? Quando a gente vai numa nutricionista para poder fazer um regime, uma dieta, o que ela fala? Come de 3 em 3 horas. A gente precisa comer de 3 em 3 horas. E quando a gente faz isso, o nosso metabolismo funciona muito melhor mesmo. E aí a gente come pouquinho, a gente não come muito, porque se a gente deixar para comer uma vez só no dia, a gente perde, né, a condição, e o tanto que a gente vai comer acaba comendo demais numa única vez e deixando o nosso corpo em déficit. E ele faz o que? Ele acaba segurando aquele alimento ali e aquilo ali vai formando, acumulando gordura no nosso corpo. E às vezes a gente tem alto peso, né, um alto índice de gordura e começa a ficar obeso, a engordar e não sabe porque, mas eu só como uma vez por dia. Sim, o seu corpo está entendendo que você não vai comer mais nada e ele acumula. Então a gente tem que cuidar do nosso corpo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então a gente tem que cuidar da nossa saúde, sim. Tá bom? Se você não tem instrução, procura na internet, procura um especialista para isso, de como se alimentar bem. Porque tá tudo aí, a gente tem toda uma facilidade. Então, nós precisamos aprender a administrar a nossa vida, o nosso pouco e o nosso muito. Nós precisamos fazer isso. Que tudo com o Senhor é com ordem, com decência. Não dá pra... A gente tende a viver muito no extremo. Um dia a gente está lá em cima, um dia a gente está lá embaixo. Mas a gente tem que procurar ter o equilíbrio. E esse equilíbrio somente no Senhor. Né? Por isso que Paulo falou. Eu sei estar abatido, mas também sei estar exaltado. Sei ter pouco e sei também conviver com muito. Então, o segredo é o Senhor. O segredo está no Senhor. Em tudo, para a gente estar bem, em meio ao caos, é com o Senhor. Para a gente ter uma boa administração dentro da nossa casa, é com o Senhor. E até para comer bem. Tudo isso. Você vai falar, o Senhor não se preocupa com isso. Com certeza Ele se preocupa sim. Ele se preocupa com tudo. Porque Ele nos ama. Ele nos ama de tal maneira. De tal maneira. E quem ama, cuida. Tá bom? Vamos orar? Pai de poder e glória, graças, meu Pai, te damos por esse domingo. Graças te damos, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede com vida. Graças te damos por essa palavra, meu Pai, de ajuda, de cuidado, meu Pai. Porque às vezes a gente está numa correria tão grande que a gente esquece até de cuidar de nós mesmos. E não é isso que o Senhor quer. Nós precisamos nos cuidar, nós precisamos estar bem. E o Senhor gosta de que nós envolvamos o Senhor nisso, que nós busquemos no Senhor administração para a nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E quão feliz o Senhor fica, porque o Senhor é tão solícito. Os seus ouvidos não estão agravados para não nos ouvir e a sua mão não está encolhida para não nos socorrer ou não nos dar o sustento diário ou aquilo que nós precisamos, seja espiritual, seja material, seja sentimental.
se nós estamos em paz, nós estamos bem. Mas que quando a gente estiver bem, que a gente não se afaste do Senhor, que a gente não esqueça do Senhor, mas que a gente agradeça ao Senhor. E mesmo estando mal, que a gente agradeça ao Senhor. Porque se nós temos luta, se hoje nós estamos abatidos, é porque é necessário. Nós vivemos nesse mundo e vamos viver as coisas deste mundo. O Senhor bem disse, o Senhor bem avisou. Basta cada dia o teu mal. E a gente quer sempre estar lá em cima, sempre estar lá em cima. O único que fica lá em cima no alto trono é o Senhor. Pai nosso, amado. O único que pode e que sempre fica lá em cima é o Senhor. Nós não. Nós somos humanos. Então teremos sim nosso tempo de estar na caverna, ou de estar numa praia, de estar no campo, de estar numa montanha. Tem tempo para tudo. Mas que nós busquemos no Senhor a força diária, a força de cada segundo no Senhor. Porque tudo nós podemos no Senhor, não é no nosso braço, é no Senhor que nos fortalece, Pai. E muito obrigada por essa oportunidade. Em nome de Jesus, meu Pai, abençoa o teu povo. Que haja paz em Jerusalém, meu Pai. Que haja paz nos nossos corações. Senhor, que nós venhamos a pacificar mais. Que nós venhamos a nos calar mais, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que toda enfermidade da alma seja repreendida. Que toda dor de cabeça, que todo mal-estar seja repreendido agora em nome de Jesus. Você que está se sentindo triste, você que está se sentindo para baixo, você que está se sentindo enfraquecido, receba renovo, receba força agora em nome de Jesus. Tome posse, porque é pela fé. Jesus sempre disse, vai, a tua fé te salvou. Aquela pessoa ia ali buscar cura, mas Jesus sempre disse, vai, a tua fé te salvou. Porque é pela fé, então tome posse, porque Jesus já carregou sobre ele todas as nossas enfermidades, todas as nossas pisaduras. Então tome posse, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Então se você crê que Jesus pode te curar, então receba neste momento, receba renovo, receba cura, receba alegria. Em nome de Jesus, mas entenda que tudo tem o seu tempo. Tudo tem tempo para tudo. Tá bom? Aleluia, Senhor, aleluia. Ah, meu Pai, ajuda-nos, Senhor, na nossa incredulidade, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Visita, Senhor, os hospitais, visita, Pai, os cárceres, visita os orfanatos, os asilos, visita, meu Pai, as viúvas, os órfãos, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Obrigada, Senhor, pelo alimento, Senhor. Obrigada, Senhor, por cuidar tão bem de nós. Muito obrigada, Pai. Fica conosco, meu Pai, continua conosco, em nome de Jesus. E que cada um, meu Pai, que esteja agora ouvindo esta palavra, que esteja se sentindo mal, receba, meu Pai, a cura, receba o renovo, receba a força do Senhor. Em nome de Jesus, porque o Senhor sabe, meu Pai, a condição de cada um neste momento. Em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus, cuida daqueles que estão, meu Pai, na fila de espera por uma cirurgia, para um transplante, meu Pai. Aqueles que amanhã irão para uma entrevista de emprego, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai. Aquiete e acalma o coração de cada um. E que eles coloquem a confiança no Senhor, meu Pai. Sabendo que o Senhor dá o nosso pão diário, que o Senhor nos sustenta,
cada dia. Tudo é possível àquele que crê. E tudo que pedir ao Pai em teu nome, meu Jesus, crendo, o recebereis. Esta é a tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, é que eu lhe agradeço e lhe peço. Amém. Graças a Deus. Espero que essa palavra tenha te ajudado. Um ótimo dia. Fique na paz do Senhor e até amanhã.